empolgado por uma esperança, alvo de zombaria, confiou e se deu mal. Olá, seja bem-vindo, eu sou a Solange Lima, este é o Estudo das Escrituras, estamos estudando estes textos aqui. Em 2 Crônicas, vimos ontem que o rei Asa fez uma aliança com o rei da Síria para enfrentarem Baasa, o rei de Israel. Mas essa aliança deu ruim. No texto de hoje, vimos que o profeta Anani se apresentou ao rei Asa e disse para ele que a aliança feita com o rei da Síria não foi uma boa escolha. Simplesmente porque o rei Asa confiou mais no homem do que em Deus. Então o profeta Anani o lembra que quando ele enfrentou os etíopes, a cavalaria, o exército dos etíopes eram muito maiores, mas o rei Asa naquela ocasião confiou em Deus e Deus os deu a vitória. Agora ele confiou no homem, fez uma aliança com o rei da Síria e, portanto, Deus não permitiria que ele fosse bem-sucedido. Mas o rei Asa ficou indignado com essa profecia e mandou que lançassem o profeta Anani na prisão. Além disso, o rei Asa também oprimiu muitas pessoas. E então ele foi acometido de uma enfermidade e acabou por morrer. Durante a sua enfermidade, o cronista faz questão de relatar que nem assim ele se rendeu ao Senhor, ele procurou médicos, mas não buscou o Senhor em nenhum momento, não se arrependeu, ele teve uma enfermidade nos pés e morreu. No lugar dele entra Josafá, um grande rei de Israel, filho do rei Asa, porém ele, ao contrário do pai, se dedicou totalmente ao Senhor. Uma das primeiras coisas que o rei Josafá fez foi retirar todos os postes ídolos, todos os altares e tomou uma decisão importantíssima. Ele enviou pessoas para que levassem a mensagem do Senhor, que havia se perdido. A lei mosaica dizia que todo rei tinha que ter uma cópia das leis e continuar ensinando o povo, e isso tinha caído em desuso, porque o povo de Israel estava corrompido, não buscavam mais a Deus. Josafá resgatou isso. Enviou pela cidade muitos levitas, sacerdotes, para ensinar as leis do Senhor. E ele foi se tornando cada vez mais poderoso, muitos homens se juntaram a ele, ele começou a ser muito reconhecido, muito valorizado, Deus foi abençoando o reinado de Josafá. Porém, assim como seu pai Asa, ele acabou por fazer uma aliança que não foi muito boa. Ele fez uma aliança com Acabe, aliás, ele se tornou parente de Acabe, pois casou-se com uma filha dele. Acabe foi um dos piores, se não o pior, rei da história de Israel. Foi a mulher dele, Jezabel, que mandou matar o profeta Elias. Mas Josafá, rei de Judá, fez uma aliança com o rei Acabe, rei de Israel, para juntos enfrentarem agora o rei da Síria. Na verdade, eles queriam enfrentar a cidade de Ramote-Gileade. E então fizeram uma aliança. Neste momento, Josafá, que temia ao Senhor, perguntou: nós não deveríamos consultar a Deus? E então Acabe mandou consultar os seus profetas. Todos eles foram favoráveis, disseram que eles deveriam ir sim. Então Josafá perguntou: não há nenhum outro profeta aqui que possamos consultar? Ele temia a Deus. Acabe disse que sim, havia um profeta, mas que ele o odiava porque todas as profecias que este profeta, o nome dele, Micaías, falavam, sempre ia contra Acabe. Então Josafá disse: não diga isso ao rei, vamos consultar, mande chamar esse profeta. Mas enquanto isso, todos os outros profetas já estavam falando a favor de Acabe, dizendo: vão, enfrentem os sírios, vocês vão vencer. E quando foram buscar Micaías, avisaram para ele: olha, todos os profetas estão falando de forma favorável, veja lá o que você vai dizer. E ele disse que diria tão somente aquilo que o Senhor mandasse ele dizer. Então ele disse o que o Senhor mandou, que era desfavorável, proferiu tudo o que iria acontecer com Acabe, e obviamente Acabe não gostou do que ouviu, disse para Josafá: eu falei para você que ele sempre tinha palavras ruins contra mim. E o que Micaías disse é que via, que Deus mostrou para ele, que um espírito enganador usaria os profetas dele para falarem que seria favorável à vitória, que ele ganharia, que ele deveria ir enfrentar. Então ele estava dizendo que o próprio Deus o estava derrotando, porque Deus permitiu que ele fosse enganado
para ir guerrear e perder a batalha. Então ele foi esbofeteado por um dos profetas e também mandado para a prisão. Acabe mandou que ele ficasse ali sendo sustentado por pão e água até que ele, Acabe, voltasse da guerra. E Micaías, que não temia o homem, mas sim a Deus, disse: se é que você vai voltar, pois se você voltar, então Deus não falou através de mim. Ou seja, ele sabia o que estava dizendo, confiava em Deus e sabia que tudo o que ele disse para Acabe vinha da parte do Senhor. E então saíram para a guerra, Josafá e Acabe, e fizeram um plano sugerido por Acabe. Acabe pediu para que Josafá fosse vestido de rei, enquanto ele, Acabe, iria disfarçado, sem as vestes reais. Dentro desse plano havia uma estratégia. Amanhã vamos descobrir qual é. Salmos. O salmista segue se queixando diante de Deus, argumentando que Deus fez promessas a Davi e agora Davi estava passando por grandes sofrimentos, perseguições. E onde estava Deus? O que estava acontecendo? E no argumento de hoje, o salmista diz para Deus que todos estão zombando de Davi. Ele disse que Davi virou alvo de zombaria de todos os seus vizinhos. E disse ainda que Deus permitiu que as fortificações fossem derrubadas, que ele derrubou todos os muros e arruinou as fortificações. A queixa hoje para por aqui. Vamos ver se amanhã o salmista ainda vai continuar se queixando com Deus em defesa de Davi. Atos dos Apóstolos. Continua a novela, a série de Paulo mandado de um lado para o outro, sendo julgado por um e por outro e por um e por outro, e entra governo e sai governo, e Paulo continua ali preso, esperando que decidam o destino dele. A acusação contra Paulo é porque ele está pregando sobre a ressurreição de Cristo. Quem está o acusando? Os próprios judeus. Agora chega na história o rei chamado Agripa. O rei Agripa, este rei Agripa era Agripa II. Na história que já lemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, tem a história do pai dele, o Agripa I. Eles eram da dinastia herodiana, então tinham muito poder, muito conceito. Agripa I, o pai deste rei Agripa, com quem Paulo vai falar agora, foi aquele rei que foi comido de bicho porque não deu a glória a Deus. Deixou que os homens o honrassem, ao invés de louvarem a Deus, ao invés dele mandar a glória para Deus, ele recebeu a glória para ele e foi comido de bicho. Agora o filho dele chegou na província, foi recebido pelo governante ali, pelo comandante que está tratando com Paulo. Chegou Agripa e Berenice, eram irmãos. E então, mais uma vez, conta-se todo o relato. Festo agora atualiza a Agripa, diz tudo o que aconteceu, como que Paulo chegou ali, por que Paulo está ali, tudo que vem dizendo, todas as acusações contra ele. E Agripa então decide: eu também quero ouvir este homem. O rei Agripa era mais um daqueles que queria agradar os judeus. Festo o atualizou dizendo que os judeus foram até lá acusá-los, mas que não tinham prova alguma daquilo que estavam acusando Paulo, não tinham crimes para que Paulo fosse de fato julgado e condenado. E deixou claro que a questão entre eles era religiosa. Falou que ficou em dúvida quanto ao que fazer e que Paulo então apelou para ser levado à presença de César. Ele queria ser julgado diante do imperador César. Agripa parou para ouvir Paulo. O argumento que Festo usou para que o rei Agripa fosse introduzido a Paulo era que eles precisavam escrever uma carta para que Paulo fosse até o imperador César. Tinha que ter um argumento, por que esse preso está sendo conduzido? E ele argumentava que não sabia o que escrever na carta. Então, vamos ouvir Paulo mais uma vez. Agora Agripa vai ouvi-lo para saber minimamente o que apresentar a César. E então, o apóstolo Paulo conta tudo de novo. Fez todo o resumo. Paulo fala mais uma vez que todos sabem que é do conhecimento de todos, que ele veio de um segmento de fariseus, portanto era um religioso fervoroso, mas que agora ele estava sendo julgado por causa de uma esperança. Agora estou aqui sendo julgado por causa de uma esperança, de uma promessa que Deus fez aos nossos pais. E pontua, as nossas 12 tribos, e ele está falando para alguém que queria agradar os judeus, conhecia a história dos judeus, sabia sobre as tribos de Israel. Então Paulo argumenta para Agripa: as nossas 12 tribos esperam alcançar essa promessa
servindo a Deus noite e dia. E é por causa dessa esperança, ó rei Agripa, que eu sou julgado pelos judeus. E aí, Paulo faz a seguinte pergunta: por que se considera inacreditável entre vós que Deus ressuscite os mortos? Festo havia dito já para Agripa que a grande questão dos judeus contra Paulo é porque ele falava de um tal Jesus que foi morto, e isso está no texto de hoje, mas que Paulo argumentava que ele havia ressuscitado, e esta era a grande questão. Festo avisou isso para Agripa. Agora Agripa está ouvindo diretamente de Paulo. Depois de contar a sua história, ele disse: esta é a esperança do povo judeu, as 12 tribos. É como se Paulo estivesse dizendo para o rei: não faz nem sentido, as nossas 12 tribos vivem à espera disso, estavam esperando por isso. E agora isso aconteceu, eu estou aqui testemunhando disso, e é por causa disso que estou sendo julgado. Eu estou sendo julgado por causa de uma esperança. Ou, em outras palavras, eu estou sendo julgado por crer numa promessa que foi cumprida. Os nossos pais esperaram por isso. Aconteceu. Por que parece para vocês inacreditável que Deus ressuscite mortos? Lembrando que os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus é que não acreditavam. Estamos de novo diante de um impasse. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Continue por aqui. E amanhã, se Deus quiser, vamos dar sequência a essa história. Então, até amanhã, se Deus disser que sim.